E então, Como é? não é fácil marcar um café contigo. Bem, agora foi fácil. Foi fácil. E É, sabes tens há um quanto bom tempo café. estamos a tentar marcar? É teres um café quentinho que eu venho. Os teus amigos não se queixam disso. Não, os amigos não têm a mesma razão de queijo. Outras pessoas é possível que tenham. Mas que é, continuas a tomar café com eles sem... Não, há coisas que eu não abdico. Tipo, família, amigos, futebol. Há assim umas coisas que eu preciso de manter como quase uma espinha dorsal, sabes? E não Tipo, tem de andar atrás de ti. Não. Eu ando um bocado a chateá-los, sou um bocado eu. Claro, temos todos horários difíceis. Aliás, eu acho que há uma coisa que não se fala muito, que é a dificuldade de ser adulto. Quando és miúdo tens aquela ideia utópica de tipo, só não acontece porque tu ainda não és adulto e tu não mandas em Tudo ti. o que tu vais fazer aos 18 anos. E aos 18 anos eu decido a minha vida e eu faço o que eu quero. E eu acho que é cada vez mais o contrário. Eu acho que prova-se mais que quanto mais responsabilidade tens e mais adulto és, menos mandas na tua vida. Porque há sempre alguma coisa superior a ti. Sim, não és tu que Seja uma decides. noção de obrigações de trabalho ou seja uma questão tão simples como tempo ou vida. Mas é Ou- engraçado estás a dizer isso, que eu estava no carro e estava a pensar, eu tenho 57, estava a pensar Yeah. que coisas é que ainda me fazem sentir criança. Tu ainda tens coisas que te fazem sentir... Imensas. Jogos. Adoro jogar. Jogar, a tudo. Mas há a moda antiga ou agora é no A computador? tudo, desde... Não, eu nunca fui muito de computadores e Playstation. Nunca foi a minha cena. Aliás, se me disseres a última vez que eu joguei, por exemplo, um videojogo em casa, é difícil eu lembrar. Gosto muito de jogos práticos. De tabuleiro. Tabuleiro, coisas mesmo tipo desde um Monopólio clássico. Ou então jogos de mímica. Há um muito fixe que eu tenho uma aplicação no telemóvel que eu jogo muito fácil com os amigos, aqueles jogos tipo quando estás à Tu tens de espera adivinhar. num jantar que tens que Yeah, esses adivinhar, são muito giros. só que com coisas muito estranhas, tipo coisas que não fazem sentido, tipo um elefante a tocar trompete com a língua de fora. Ok. Tipo cenas assim estranhas. E depois jogos mesmo que me façam pensar. Eu gosto de coisas que me mantenham alerta. Por exemplo, eu sou fã de escape rooms. Sou fã. Tipo, já fiz quase todos em Lisboa, muitos no Porto e já fiz fora do país também. E tenho um grande amigo meu, lá está a questão dos amigos, que nós marcamos volta e meia sempre para descobrir a nova sala e tentar resolvê-la. Aliás, há uma agora que nós temos que ir fazer, que é de Mas que é em terror. Lisboa? Esta aqui é em Cascais. Ok. Fizemos uma sala já, que era dos presos, que era de uma prisão. E agora a outra é uma de terror que eu não sei muito bem qual é que é a história, Ok. mas é giro. A primeira que eu fiz foi aqui perto da Casa dos Bicos, que já deixou de existir, Sim. porque o dono acho que já morreu, que era a Amante e o Jack o Estripador. E tive durante para aí 5 ou 6 anos o recorde da Amante com ele, com o Pedro Moldão, que é... Pá, eu adoro... Tiveste o recorde porquê? Porque não conseguias sair e Não, estás lá. não é ao contrário, o recorde é tipo quando é uma Quanto pessoa mais mais rápido. rápida a sair. Supostamente um escape room tens uma hora. 6 anos? Tu foste super rápido. Yeah, foi dos primeiros que eu fiz. Tivemos 47 minutos ou 43 minutos. É engraçado estás a dizer isso porque eu, há uns anos, que eu adorava fazer, e ainda vou fazer, um evento em que ao mesmo tempo se fosse um escape room. Incrível. Tu fosses passando pelos... É incrível. Estás a Tens perceber? que dizer- E quem chega ao fim chega e está na E tal vês sala. coisas que não vês Yeah. quem não chega lá. Eu acho isso incrível. Epá, e depois é aquela magia de puto que estás a dizer que te surpreende, que é, esse já posso contar porque já deixou de existir, esse da Amante, tu tocavas certas teclas de um piano, havia um certo acorde que abria uma lareira atrás de ti, Ok. havia uma lareira que abria e tu tinhas que ir de gatas para outra sala. Sabes, esta coisa tão Sim, de sim, puto, sim, sim, sim. que faz lembrar quando eu era puto e estava em casa dos meus avós a fazer cabanas com molas da roupa e lençóis para passar em túneis e imaginar que estava, sei lá, não sei onde, a descobrir uma floresta. E acho que esse imaginário, essa coisa de seres puto e criança, que eu também encontro um bocadinho no desporto e no futebol, principalmente, porque continuo a jogar, acho que te mantém vivo como ator também, porque tu tens que ser uma eterna criança, sabes, um eterno... eternamente alerta para as pequenas coisas e curioso, né? Acho que a curiosidade... Estamos é das quase no coisas- Natal, tu ainda tens essa coisa de Tenho um miúdo. bocado. Sabes que dizem os meus pais, eu tenho 20 anos de diferença dos meus irmãos, não é? E há um vídeo daquelas de VHS muito antigos em que dizem que foi aí que eu descobri que o Pai Natal não existia. Que era o meu irmão. Que isso ficou filmado? o Ficou momento em- filmado. Há uma Ok. coisa de VHS que eu fiquei assim com uma cara desconfiada. Eles dizem que a partir daí nunca mais acreditei. Porque a minha sobrinha tinha nascido já há pouco tempo e eu fui ajudar o meu irmão a adormecer a minha sobrinha. E na altura ele tinha-me comprado uns ténis iguais aos dele, uns Stan Smith. E estávamos a falar sobre isso, não sei o quê, adormecemos a pequenina. E passado um bocado o Pai Natal aparece com os Stan Smith. E dizem que eu nessa altura que olhei para os ténis dele, Sim, tens os tudo ténis bem. do meu irmão. E dizem que a partir daí, pronto. E depois durante muitos anos fui eu a fazer o Pai Natal para eles, para os putos. E putos que são quase a minha idade, né? A minha sobrinha mais velha tem E menos- reúnes todos em família, como é que é o teu Sim, Natal? sim. Acho que é daqueles momentos, é o que eu te estou a dizer, eu acho que ao longo por exemplo, nós trabalhamos feriados, né? Nós, tipo, a nossa vida como artistas, principalmente quando estás a filmar e tu trabalhas aos feriados, até alguns fins de semana também, tens obrigações fora do horário de trabalho, tens outras coisas.
E eles compreendem, eu acho que acaba por ser mesmo o pilar, porque mesmo não podendo estar presente, tu fazes parte, és atualizado, entre aspas, pela tua família do que está a acontecer. E isso mantém-te dentro sabes, dentro das coisas, mesmo que não presencialmente. E há certas datas, tipo aniversários de todos nós, Natal, a Páscoa, há assim certos momentos que nós por isso é que para mim o Natal é mais do que uma coisa religiosa. A Páscoa também não o é. Para mim é muito mais essa partilha. Nunca te aconteceu por causa do trabalho não poderes passar alguma dessas datas? O Natal eu acho que nunca. Por exemplo, eu tive na altura que eu estive a viver no Brasil, a trabalhar lá, a única viagem que eu fiz cá foi no Natal. Ok. 5 dias ou assim. Acho que até juntei Natal Ano Novo, se não me engano. Se calhar até fiz tudo e voltei para aí no dia 2. Porque para mim é importante, é daquelas coisas que estar perto da família. E outras coisas, o meu pai continua a ser ator de teatro amador, não é? Eu comecei no teatro amador com o meu pai com 5 anos. E a estreia do meu pai numa peça de teatro amador para mim é importante. E as pessoas que trabalham comigo sabem isso, tipo, há coisas que eu não mudo. E ao fim de semana à Nisa, por exemplo, ou ao Alentejo, é importante para mim. No verão conseguir ter descanso com a família no Alentejo, em que não há mais nada a não ser a distração que nós criamos. É isso, e o Alentejo não é um monte no meio da nada. Nós temos uma casinha no meio da vila em que vamos de manhã comprar o pão e o fiambre, e hoje faço-te o jantar, hoje o que é que vocês querem? Amanhã vamos às compras, não sei o quê. Mas hoje em dia, quando vais à vila, já não é a mesma coisa que quando ias há uns anos. De repente és uma figura pública. Sim, mas ou seja, mas por exemplo, tu vais comprar o pão e encontras as pessoas que são da geração dos meus avós, que vieram para Lisboa, em que sabem que és o ator da televisão, mas que dizem eu sou, não sei o quê, ligam-te à tua família, ou seja, tratam-te como, és sempre o filho como um neto de, sim, ou filho de, em que tu és da terra, ou seja, nunca é uma coisa. Inicia-se isso acontecer normalmente, por exemplo, nas festas de verão em que há muita gente de fora, ou assim, porque de resto as pessoas todas me conhecem desde puto, porque eu vou lá desde pequenino, conhecem-me aos fins de semana porque eu jogo lá futsal. E continuo a estar com as pessoas da maneira que sempre tive, e que na verdade também estou aqui. Eu acho que a minha forma de estar com as pessoas não mudou muito. Acho que muda mais, se calhar, a visão de algumas pessoas têm sobre mim. Porque eu gosto disto, eu gosto de estar a falar. Ainda ontem estávamos a almoçar num restaurante lá perto do estúdio. Nós almoçamos todos os dias. E chegou uma senhora que fazia 89 anos e não fazia ideia de quem eu era. Só que estava toda contente porque fazia anos. Eu tenho os parabéns. A mesa toda, os netos assim um bocadinho envergonhados. Sabiam quem tu eras. Sim. E eu fiquei a falar com a senhora e até-lhes parabéns. Não, que eu fazia 89 anos. Assim, eu nasci, não sei o quê. Começou a contar a história. Depois veio fazer um brinde, depois não sei o quê. Eu adoro falar, estás a ver? E se calhar, se por exemplo fosse com os netos, teriam mais receio de falar comigo. Percebes o que eu estou a dizer? Mesmo do que a senhora que não fazia ideia. E isso é bonito. Principalmente quando as pessoas dizem, desculpa, não faço ideia. E eu assim, não tens de desculpa. Não. Aliás, boa. Eu também não sei quem tu és, estás a ver? Tipo, isso é bom. Acho que é muito bom. Eu, por exemplo, quando há os shootings cá, eu muitas vezes prefiro os fotógrafos estrangeiros porque não conhecem as pessoas, como no teu caso, que foi o Cosmos. Sem dúvida. E não conhece, porque quem conhece é sempre um bocado influenciado, ou deixa-se um bocado. Por exemplo, eu lembro do Branislav nos shootings de coisas, não tinha ninguém para ele. Claro. E eu lembro de uma vez ele trouxe uma pessoa muito famosa do país dele, que vinha lá de Bratislava. E eu dizia, olha, agora percebo o que tu sentes quando coisa que eu olho para a senhora e penso. Para quem é? Estás a perceber completamente. Mas eu acho que isso é giro, não é? Isto traz uma essência, eu acho muito giro. À arte. E faz a ser mais cru, acho eu. Claro. Como ele, quando está a fotografar, faz queixo para cima e só diz uma palavra. É diferente, não sai mais natural. E uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade em relação aos atores. O que é mais difícil em termos de expressão? É-te mais difícil chorar, rir? Que expressão é que te custa mais a fazer? Porque eu sempre pensei nisso. Se fosse ator, se me gostaria começar a rir-me ou começar a chorar. Sim. Tu tens alguma que te custe mais? Não. Por acaso não. Eu vou falar, claro, só posso falar da minha experiência. Lembro-me que na escola de teatro o nosso maior medo era a emoção, principalmente quando falamos de emoção, o choro, não é? Era aquele bicho de 7 cabeças que é sempre muito difícil, porque a verdade é que quando tu mais pensas nele, mais ele se afasta de ti. Pelo menos eu acho que isto é uma coisa comum a quase todos os atores. Quanto mais o realizador te diz, olha, aqui tens que chorar, mais tu vais começando a cena a pensar que está a chegar o momento em que tens que chorar e não estás ainda lá. Então acho que essa luta é o contrário, é esquecer-te disso, e é
Há uma frase que me ajudou muito que é a emoção tem que ser uma consequência. Tem que ser uma consequência de alguma coisa que estás a fazer. Porque senão, mesmo que tu ponhas lágrimas falsas ou aquelas os batons ou para chorar, não vai estar lá, a respiração não está lá. Sabes, tipo, tu quando choras por dentro. Tu não queres, como ator, muito raramente, ou então vou-te dizer, tipo, nunca na tua vida tu queres chorar, tu queres esconder o choro. Exato. Tu, se estiveres a chorar, seja num funeral de alguém, seja numa dor, tu queres esconder o choro. E isso não é fácil de reproduzir, o tentar Não esconder é, e não conseguir porque normalmente parar. o que acontece, eu acho, é que os atores tentam mostrar que estão a chorar. E isso não é. Ou seja, e a mim dá-me um gozo enorme. Eu tenho muitos colegas meus que brincam que eu tenho a lágrima sempre no canto do olho. E é verdade, eu acho que sou um ator que sinto-me confortável a brincar com essa emoção. Mas tem que criar sempre um imaginário. Acho que a personagem... Mas esse imaginário é o da tua personagem ou vais a coisas tuas pessoais? Imaginário da minha personagem. Sempre, nunca Sempre. vais a coisas tuas. Pá, as coisas que eu vou minhas são coisas de pormenor. Ou seja, e não querendo ser muito chato, há a questão das memórias afetivas, por exemplo, do Stanislavski, em que acreditava que tu devias, ou o ator devia, pensar numa coisa que lhe aconteceu e ir buscar essa emoção para o presente. Eu não concordo a 100% com isso. Porquê? Se estiveres a fazer o Hamlet, como eu fiz, por exemplo, durante 3 meses todas as noites, chega uma altura que tu não tens, mesmo que tenhas escolhido uma memória que te tenha magoado muito enquanto Zé, neste caso, já fizeste o luto disso, man. E depois, nunca vai ser a primeira vez. A partir do 10º espetáculo, estás a reviver a 10ª vez aquela emoção. E não estás a viver o que a personagem está a viver, que é o momento. Eu nunca perdi a minha mãe, tenho que representar a morte da minha mãe. Eu não tenho que ir buscar uma memória de algum familiar que tenha morrido, porque não é a mesma coisa. Basta a relação, mesmo que a minha mãe tenha morrido, a relação que eu tenho de carinho com a minha mãe, se calhar não é o que a personagem tem com a mãe dele. Então eu acho que isso é, o que eu vou buscar meu é pormenores, que é, imagina que tu tens que fechar a cena, ou que a cena está muito para dentro e a emoção vem de dentro. Se estiveres a brincar com o teu dedo, claro que o teu dedo é teu, não estou a olhar para um dedo, como é que é o dedo da personagem, não estou aí. Mas esta ação que é muito minha já me fechou de um mundo que me rodeia e estou a criar um imaginário que é da personagem. Claro que às vezes não conseguimos estar sempre nesse clique e há formas técnicas de chegares às coisas. Mas essa coisa da emoção tem que ser uma consequência, sempre me alertou para não ter que fingir. Se a lágrima não cai, não cai. Acho que há coisas muito mais fortes de... Eu lembro-me de várias cenas de cinema que me marcaram que a lágrima não veio. Há uma cena muito conhecida da Marion Cotillard, no Le Petit Mouchoir, que a tradução é qualquer coisa de mentiras entre amigos ou pequenas mentiras entre amigos, em que está alguém a tocar uma guitarra à mesa e ela está só assim a olhar para eles todos e ela está tipo a olhar e de repente para, tu vês que os olhos dela vão embora e quando ela volta e acorda a lágrima não caiu e tu dizes, fogo, que é isto, meu? E ela levanta-se e vai lavar a louça como se nada fosse e tu dizes, mano, o que é que se passou na cabeça desta mulher? Se calhar se ela quisesse mostrar que estava a chorar era menos forte, percebes o que eu digo? Agora isto é uma coisa que vem com o tempo, mas eu adoro cenas de choro porque eu adoro esse desafio, o desafio de não fazer o que estás à espera. Por exemplo, adoro, ultimamente tenho gostado eu gosto de me desafiar, tipo de me tirar o tapete. A cena é para fazer A e eu vou fazer B, C, D e termino como tem que ser, em que o teu colega não vai ser surpreendido que eu não vou fazer nada que o prejudique, mas vai ser surpreso de alguma maneira e tu de repente não vais estar à espera daquela reação e isso naturalmente traz uma coisa viva. E eu tenho gostado, por exemplo, nesta personagem que eu estou a fazer, que é uma personagem cómica, as cenas de emoção serem com choro na cara. Sabes aquelas pessoas que estão a chorar e estão a dizer... Mas essa personagem é qual é que estás a fazer agora? Estou a fazer uma personagem agora numa novela um bocadinho diferente, que são só 4 meses, estamos quase a terminar, terminamos agora. Já tem nome a tua novela? Amor à Prova, é o nome pelo menos temporário, mas eu acho que vai ser o final. E é uma novela, a primeira novela portuguesa curta, são menos de 100 episódios, 90 e tal episódios, e a ideia é que seja muito condensada a história, mais ágil, menos atores, e faz com que, na minha opinião, seja o caminho que eu acho que vai ser para o futuro da novela. Se queremos manter o formato de novela ativo, tem que ser não muito durar mais, 1 ano, 2 anos, tem que ser mais competitivo com o que existe hoje no mercado. Temos que nos atualizar. E nesta novela é uma personagem cómica que eu adoro fazer. É um gajo que está sempre assim, feliz e a rir e a dizer piadas. Quando lhe fazem uma coisa, confrontam-no com uma coisa mais pesada, ele brinca e faz uma piada e foge disso. Então eu tenho gostado muito de ele estar a chorar na merda e está a sorrir. E isso é bué forte, sabes? E isso dá-me um gozo do caraças como ator tentar, nem que me espalhe ao comprido, tentar. Eu acho que se nós estivermos numa zona sempre confortável, vamos estagnar. O que eu não quero é com 28 anos, que é a minha idade agora, já está estagnado, sabes? Mas, por exemplo, na tua vida depois real, sim,
que a pessoa também chora e se ri. Sim. Alguma vez te acontece ok, estás a chorar porque és ator, já levaste com isso? Já me disseram isso. Que, tipo, a facilidade de estares a chorar ou a emocionar-te por alguma coisa. Ou, E ficas ofendido quando te dizem? Sim, claro, porque tu não estás a pensar nisso. Eu estava a tentar lembrar de alguma situação específica que não acontece com regularidade, felizmente. Mas acontece às vezes diminuírem a tua emoção por isso. O que por um lado é uma coisa... Eu tento ver de um lado bonito, que é... Eu sou mais fácil... Eu sou um gajo fácil de se emocionar. Com a beleza das pequenas coisas. Eu ainda ontem à noite, por exemplo, estava tipo a ver... Eu adoro ver vídeos... Eu emociono-me com certos vídeos que eu vejo, tipo de reels, tipo de pessoal a fazer boas coisas. Tipo, há um colombiano que eu sigo, que ele vai aos negócios de rua... imagina, as pessoas fazem tipo hambúrgueres, donuts, sabes qual é? Ele diz assim, olha, quero 70. A pessoa emociona-se, claro. Tipo, e depois imagina, aquilo são 190 mil pesos, mais. Ele dá 2 milhões de pesos, ou pesos, não sei se é o peso colombiano, não sei, a moeda colombiana, e depois distribui essa comida pelas pessoas de rua. Pá, eu emociono-me com isso. Eu emociono-me com os velhotes na rua, sabes? Porque eu acho que essa visão do mundo que nós cada vez mais, com o que vivemos hoje em dia, com redes sociais, com o mundo a andar tão rápido, nós esquecemos de estar aqui, no presente, esqueces de ouvir, de olhar nos olhos. E eu penso na dor que certas pessoas têm de certa idade, que não estão habituadas a este mundo, que na verdade estão a viver um mundo que não conhecem, que é desconhecido para elas. O difícil que deve ser para uma pessoa de 80 ou 90 anos olhar para os netos, para os filhos e não compreender que mundo é que eles vivem. Eles, na verdade, já estão a viver um mundo que nós, se não olharmos para eles e não tivermos tempo para essas pessoas, eles já não estão cá. E eu sinto um bocado disso, sabes? Porque eles estão no desconhecido e isso é estranho, eu acho. Tu às vezes estás a olhar para o telemóvel e estás a escorrer uma lágrima. Bué de vezes. Eu devo ser pior que pessoa, também me acontece, mas a mim ultimamente há uns vídeos que há uns tipos que andam a roubar uns... Há um gajo que começou com isso. As pessoas vão roubar o pacote que está nas portas das casas, não sei se já te apanhou, mas depois explodem nas mãos. Já vi, isso dá vontade de rir. Vontade de rir. Mas a mim também. Mas a mim dá vontade de rir. Aqueles gajos tipo... que depois venham protestar à porta nas casas. E eu rio-me. E depois, também para dar vontade com tanto conteúdo que há nas redes, eu às vezes esses vídeos, os tais que nos fazem vir a lágrima, mas estou a ficar um bocado cínico a pensar, isto foi feito para a pessoa ficar emocionada, isto é mesmo sentido, não é mesmo sentido. Eu tenho uma visão um bocado sobre isso. O pessoal eu também critiquei muito tempo a questão da malta fazer às vezes pelos likes, sabes? Eu esqueço o propósito da pessoa que o está a fazer. Não vou glorificar aquela pessoa. Seja por que motivo for, seja por ter conhecimento ou fama, a boa ação não deixou de ser feita. E as pessoas que receberam a comida, que tinham fome, ou que receberam o dinheiro, que não tinham onde viver, ou que tinham uma casa estragada e têm coisas novas, tiveram, na verdade. Então, de repente, a forma pode estar errada, mas o resultado final acho que está certo. Por isso eu olho um bocadinho por aí. Não, e eu estou a dizer que é um lado horrível, porque ao mesmo tempo há pessoas que o estão a fazer com... Caramba, continua a haver pessoas com boas intenções. Sem dúvida. E às vezes somos influenciados por... Depois tu fazes um conteúdo e milhares de pessoas o publicam mesmo sem ser a pessoa que o criou. Sim. Por isso hoje em dia também já não... Sim. Mas essa coisa que tu falas dos sentimentos, eu lembro da última vez que te entrevistei para a GQ e tu disseste aquilo do... que amavas com uma certa facilidade e tinhas esse espaço para amar. Entretanto apaixonaste. Isso rouba-te espaço para as outras pessoas? Não. Não é como quando chega um filho e rouba-te um bocadinho de espaço? Pois, não sei, não tenho filhos. Não, mas sim, eu percebo o que estás a dizer. Espaço no... Eu acho que não. Acho que o que pode acontecer, analisando, que eu nunca parei muito para analisar, eu não sou muito de parar nesse sentido. Acho que pode haver um reajuste de... aquilo que falámos um bocadinho ao início, se calhar, de tempo para as coisas. É normal que quando te apaixonas, neste caso por uma pessoa, mas quando é por uma coisa, por um projeto, ou por um trabalho, ou seja o que for, também acontece, tu dedicas a tua energia, a tua força mais a isso que te faz amar. Porque te mantém vivo. Eu acho que, continuo a achar que amar, seja o que for, mantém-te vivo. Dá-te um propósito. Acho que dá-te um guia para o teu dia-a-dia. Não deixas de amar as outras pessoas. É a frase que eu disse na altura, que foi
muito falada depois. Sim. Eu amo os meus amigos e amei muitos homens, como nós falámos dessa vez, e amo muitas mulheres. E eu acho que a questão de amar as pessoas é bonito, sabes? Há uma coisa que acontece que é: eu não acredito que a quantidade de sentimento que tens por alguém se mede pelo tempo que passas com ela. Porque senão deixarias de amar quando alguém morre. E isso não acontece comigo. Aliás, acho que acontece o contrário, que é, faz-te sentir que amaste muito aquela pessoa a quantidade de vezes que sentes saudades dela. E já tive pessoas que já não estão cá, que morreram e que desapareceram da minha vida física, mas que cada vez mais, ou em certos momentos muito específicos, me lembro, sinto saudades, sinto revolta por não estarem cá, porque é um bocadinho o sentimento egoísta de sentir falta delas. Por isso, quando chegam pessoas, quando me apaixono, como é o caso, é alguém que de repente veio trazer uma energia nova a este meu dia-a-dia. Há uma razão de viver, mas não deixo de gostar das pessoas que gostava antes. E acho que isso é muito bonito e acho que é especial. É normal, eu acho que é normal. O normal acontecer, acho eu. E estavas a falar da telenovela que estavas a fazer, mas também há um filme espanhol, não é? Que vai estrear. Sim, há um projeto espanhol que foi filmado neste verão que passou, que na verdade é uma série para a Netflix Espanha, que se chama El Problema Final, que é baseado num romance do Pérez Reverte, que é um escritor muito conhecido, principalmente na América do Sul, é muito conhecido, e que fez um revisitar do estilo policial que ele acredita que está a morrer. E é uma espécie é uma mistura de Poirot com Sherlock Holmes, e não querendo revelar muito do que é numa ilha acontece um crime, que estão fechadas 9 pessoas e tudo é suspeito. Só são 9 e tu és um dos 9. Um dos suspeitos, é. Tu fazes português, de espanhol? É assim, originalmente a personagem tinha outra nacionalidade que eu não me lembro qual é que é, e convidaram-me a fazer o casting, também um pouco por causa do sucesso de Rabo de Peixe, mas falo em espanhol. Em espanhol. E acho que o trabalho também está bem executado, não se define bem de onde é que ele é, porque se percebe bem... percebe que o espanhol não é 100% mas não é nacional, mas também não é importante porque não está assim com um sotaque muito forçado. E eu também nunca tive espanhol na vida. É um daqueles trabalhos de ator de ter pesquisado e trabalhado em cima disso. Mas ainda hoje estive a fazer os ADRs, que é a sincronização áudio, e o realizador estava a dizer: temos aqui 4 ou 5 coisas para fazer porque está um bocadinho de barulho de fora, ou uma palavra aqui que tivemos que melhorar, porque o resto está ok. Isso para mim como ator é maravilhoso ouvir, não é? Acho que foi mais pelo Rabo de Peixe do que pela curta do Almodóvar? Acho que foram os dois. Acho que o realizador viu o Rabo de Peixe, porque na altura também tinha sido um bocadinho esse sucesso em Espanha, mas sem dúvida que o Almodóvar acho que foi um carinho também. Sim, porque falámos sobre isso também, falámos da importância de trabalhar com um realizador como o Almodóvar, e o próprio Félix, que é o realizador, dizia: porque depois de trabalhares com o Almodóvar, eu nem sei como é que queres vir aqui ele a brincar, como é que queres vir aqui falar comigo, trabalhar comigo, mas claro que quero, óbvio, e para mim como ator foi muito bom, porque foi a primeira vez que pude trabalhar em espanhol. E tiveste a viver mesmo em Espanha? Sim, nós filmámos uma parte em Lloret del Mar, perto de Barcelona, que eram tudo que era exteriores da série, e depois filmámos nos estúdios da Netflix em Madrid, em Três Cantos, que aí já era interiores, e tivemos cerca de 3 meses e meio ou 4 meses a rodar. Tu tiveste 3 meses a viver em Madrid? Sim, e vinha. Lá está, aquelas loucuras que fazes por coisas importantes. Quando tinha 2 ou 3 dias vinha para cá, não estava lá a fazer. É uma hora para ir. Não é nada, exato. Eu cheguei a vir para jogar, aquela loucura do futsal, de aterrar no aeroporto, ir jogar a Nisa, voltar para o aeroporto e ir para lá, porque faz-me falta, e eu sei que é uma daquelas coisas que se calhar não devia fazer, pensando bem e racionalmente, mas é daquelas coisas que me mantém puto, e acho que isso é importante. O Rabo de Peixe está a ter o mesmo sucesso em Espanha da primeira temporada? Não sabes? Olha, não faço ideia. Eu sei que a estreia da segunda temporada fez, no espaço de 3 semanas, o mesmo que fez a primeira temporada, mundialmente. 3 semanas a mesmos views de a primeira temporada toda? Sim, não. A avaliação que eles fazem é em 3 semanas, ou seja, estreias um projeto, 3 semanas depois eles avaliam os resultados. E tanto a primeira temporada quanto a segunda teve mais ou menos o mesmo termo de horas assistidas, que é como eles medem, o que é muito fixe, porque a segunda era sempre mais desafiante, porque quem não viu a primeira teoricamente não vai ver a segunda. E a terceira sai em 2026? Sai
Sei. E para mim é mais forte. Eu acho que a segunda temporada abre muito estas histórias que nós estamos a falar um bocadinho em off, muitos caminhos que aparecem, principalmente por duas razões. Uma, porque há uma terceira temporada que vai voltar a fechar a história toda, que é, para mim é mais... E tem mesmo fim, ou é daquelas que deixem aberto para haver uma quarta? Tem fim, mas se reparaste, a primeira temporada também tinha um fim. Sim, porque sim. há uma fim. coisa, a terceira se calhar é Mas mais... deixa várias coisas em aberto. Sim, sem dúvida. A segunda não tem, porque já sabes que é uma terceira. Sim, espera, claro. quer dizer... Mas lá está, a terceira temporada é o fim de uma história, ou seja, se fechar ali está fechado, mas se a Netflix quiser fazer, há sempre como fazer. Mas trata de dizer que há duas grandes razões para a segunda temporada ser o que é na minha perspectiva como ator, saber que há uma terceira em que te permite brincar mais, porque depois vais fechar a história, e outra coisa que é também muito importante, que as personagens estão todas separadas. O nosso núcleo principal, que somos aqueles 4, que é uma equipa, uma família, na primeira temporada, está desmoronada na segunda. Então, para não ser uma viagem solitária de cada um, tu tinhas que arranjar outras coisas que juntasse toda a gente outra vez. E eu sinto esse carinho do rabo de peixe nas pessoas, e sinto também no Brasil, e sinto em várias coisas que vão acontecendo, também na minha vida profissional, que algumas vêm também de rabo de peixe, e de forma como... A Netflix é uma coisa muito bonita, que é quando acredita num ator, abre-lhe algumas portas de casting, como é óbvio, de permitir, e foi o caso da Netflix Espanha. E poderá ser o caso de outras coisas que podem acontecer que não podemos estar aqui a falar agora, mas? Acontece é um bom verbo, não é como o verbo acontecer, mas acontece, e tu sentes isso, e acho que também, falando agora um bocadinho que não é a minha praia, mas o Augusto também o sente como realizador, e isso é muito giro. É quase uma família que abre portas, no fundo. Eu acho que sim, porque é uma coisa bonita, que é às vezes imaginares que uma empresa, porque aquilo no fundo vamos olhar para uma empresa tão grande, não se esquece dos funcionários. Eu e o Augusto fomos convidados logo a seguir a Rabo de Peixe, numa das reuniões que tivemos, a propor um projeto, por exemplo, em que é uma coisa que me desafia também a mim como ator para o futuro, de criar aquilo que tu sentes que faz falta, não de realizar, talvez um dia mais tarde, mas não é o meu foco. Eu tenho muita coisa que quero fazer como ator, e então, se não existindo, gostava de as criar. E eu acho que encontrei com o Augusto aqui uma equipa bonita, em que eu acredito muito nele artisticamente, e acho que também acontece o contrário. E tu vais continuar a trabalhar com ele? Eu quero continuar a trabalhar com ele muito tempo. Okay. Estilo Bandeiras e Almodóvar, estilo Tarantinos e o ator DiCaprio. Sim, aquele realizador. Porque nos identificamos em muita coisa, sabes? A mesma forma de contar as histórias. E há um projeto que é a ideia minha, que o Augusto já o agarrou e já o acarinhou também de uma forma muito bonita, que está a avançar nesse sentido de, se um dia vai se ver a luz do dia ou não sabemos, mas que aconteceu com esse projeto de o que é que vocês querem fazer. E tu teres alguém como a Netflix a dizer o que é que vocês querem fazer, para um gajo que tem ideias, abre muita coisa. E isso é bonito, porque não é tipo do género, olha, fixe, obrigado, agora vou procurar outra coisa qualquer que me dê sucesso. E acho nobre. Tu tens tempo para ver séries? Tenho algum, mas pouco, porque eu prefiro se calhar um filme, seja no cinema ou seja em casa. Prefiro a sensação de ir, por exemplo, ao cinema, de me abstrair de tudo, em que realmente desligas o telemóvel e que não há nada a acontecer, e porque é uma coisa curta, do que as séries que são longas. Mas há certas séries que eu tenho que ver ou quero ver. Qual foi assim a última que tu viste? Há uma que eu estou a ver agora que não estou muito contente. Se calhar não é estas séries que nós queremos falar. Não, conta. Eu sou fã de Peaky Blinders, é a minha série favorita. Se me tivesse a escolher uma série, porque nunca vi Breaking Bad, e acredito que seria a minha série favorita se a visse. E por isso é que não a queres ver? Não, é porque sou parvo e porque é muito grande, e já sei que eu vicio, porque eu sei como é que eu sou. Mas os criadores do Peaky Blinders criaram uma que se chama Guinness. E eu não estou a gostar. É a história da marca, cerveja, mesmo, da marca Guinness. Cerveja. Já tive para começar essa série e não comecei. Estou a gostar, pá. E Peaky Blinders custa a arrancar o primeiro episódio, mas que depois te absorve de uma maneira, pelo menos a mim, estúpida, porque tu ficas dentro daquele universo, porque o Cillian Murphy é incrível, porque aqueles atores são todos extraordinários, e aqui também tens atores muito, muito bons, mas não está a agarrar. É estranho, é estranho. E pronto, assim, a última série ou o último filme que eu... vi uma série muito boa da Netflix há pouco tempo, que é... Eu digo sempre o Oeste nada de novo, mas isso é o filme. Eu já te vou dizer qual é que é, mas é A Conquista do Novo Oeste, acho que é isto.
que é uma mãe e um filho que atravessam os Estados Unidos Eu vi completamente também. dividido, que tem, tu sabes, tem os índios, Mas tem essa é os curta, mormons, não é? tem Poucos é uma episódios, série sim. pai de Eu vi 5, outra que não 6. te posso aconselhar porque é super longa e não tens tempo, mas é Quando a Vida Te Dá Tangerinas. Opa, não conheço. Uau! A sério, eu acho que é das Netflix melhores coisas que... Sim. Pá, pois, Sobretudo tenho que a ver. primeira parte. Yeah. E no meio desta coisa de não teres tempo nenhum, Uhum. fizeste as trofias para Sim. a Jekyll Hype. Sim. Como é que foi pegar e estar 2 horas com o Gonçalo Vai um fotografar bocadinho. no meio da rua? Foi bom, com os escadores. Exato. Foi bom porque vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós estamos a falar, que é quando as coisas te fazem sentido e tu realmente gostas, tu tens tempo. E isto foi, como vocês sabem, não estou a explicar, mas não é para nós. Este desafio foi muito giro, que foi tipo, pá, tu tens aí umas horas, tipo, para a gente se... E temos, e tudo correu ao lado do que se calhar tínhamos pensado, e não sei se não ficou até mais interessante do que nós tínhamos pensado. A hora perdemos a luz, porque ficámos a gravar, Sim, fiquei a gravar muito até tarde, e nós fizemos tudo de noite. Centro de Lisboa de confusão, que é uma coisa que também nunca me tinha acontecido, de trabalhar dentro deste universo mais citadino e mais real. E vocês foram para a Avenida de Roma, que é uma Yeah. zona que eu gosto muito de Lisboa. Yeah. E às vezes um bocado esquecida. É verdade. Mas tem uma vida própria. Muito. Não Aquilo é? continua a ter um lado muito bairrista, no sentido Sim. de ter ali os bairros da Há uns Alvalade, anos não sei o quê. aquela era a avenida onde as coisas aconteciam. Pois. Era de onde havia os cafés, de onde ia chutes e pontapés, onde Yeah. as primeiras lojas de moda foram naquela rua, na Ana Salazar. Aquilo era a Avenida da Liberdade, na verdade. Pois, Eram as imagino. lojas todas lá. Depois é que foi mudando. Mas eu acho que ainda vai voltar a ser. Sim, agora acho que há uma tendência de voltar a esses lugares. Porque é muito confortável, é plana. É loja, isso, tu vais loja, sim, loja. Sim. Não é tão íngreme como chegar à avenida. Sim. E Lisboa precisa de mais espaços, porque a avenida já está... E tens uma coisa que é gira, na minha opinião, que é, tens a oportunidade de ter isso tudo, tens essa oferta como de lojas e de cafés e de tudo, mas tens vida humana, as pessoas vivem ali. De bairro mesmo. É um não bairro. Tu tens, de repente viras, tens uma mercearia, ou tens a padaria, Exato. como nós tivemos lá a Isso é fotografar mesmo ao lado, muito bairro. em que estás a ver Muito a senhora bairro. tipo ali com os bolinhos, a pôr no saquinho de plástico, a pesar e a dar. Sim. E isto é muito giro, este lado, a mim conforta-me um bocadinho, esse lado também mais caseiro. Me custa ter-se perdido o cinema Londres, que para mim era um Sim. marco. Não sei se Há tu és vários. muito novo. Não, eu não sou deste tempo Mas destes era cinemas, assim- mas os cinemas independentes estão todos a desaparecer de alguma maneira, não é? Tinha, dentro do café tinha uma espécie de cafezinho que na altura Pois. não havia em Lisboa. Estava para ir até às 2 da manhã aberto. Parecia o Galeto, sabes? Sei. Pá, era lindo de morrer. E agora é uma loja sem Há assim umas história. quantas coisas que eu ainda vou. Sabes que eu ter crescido um bocado no teatro amador dá-me assim eu acho, e também os meus pais, como é óbvio, mas o teatro amador dá-te ali um bocadinho aquelas rotinas dos anos 80 e 90 que foram-se perpetuando de viveres numa coletividade. Porque é uma coisa que, se eu for falar com o pessoal da minha idade, não sabe o que é uma coletividade. A questão de seres sócio de uma coletividade em que tu tens desde jogos de snooker, matraquilhos, atividades, almoços, família, E havia ficas muito até à teatro noite. amador nos bairros. Sem dúvida. O Eu Lumiar cresci, tinha a Avenida do Ramo tinham. eu cresci na Academia de Santa Mar, que é uma casa de teatro amadora ali em Alcântara, de onde passou ou saíram Marina Mota, Carlos Areia, o Cunha, várias pessoas, Miguel Dias, saíram dali, e são pessoas que foi daí que a minha paixão pelo teatro vem daí. Tipo, vem com o meu pai antes, como é óbvio, de fazer teatro com ele, mas aí é que cresce enquanto adolescente. E nós saímos dali, íamos ao Palácio comer uma bifana às 2 da manhã. Em Alcântara. Ou então tipo, íamos aos bolos à Praça do Chile, descer aquelas escadinhas íngrames, que ainda existe. No outro Eu às dia vezes vi- passo lá de no carro outro e dia vi também uma vejo. cena, mandaram-me do TikTok a dizer, pá, temos que ir a estes bolos. Eu disse, mano, estes gajos não descobriste agora. Tipo, agora é bué da fixe. Mas sabes que há uns anos aquilo não era bem legal. Eles não podiam Claro. vender bolos. Yeah. Agora já não, é assumido. É exatamente igual, lá em Alcântara, ao lado da Academia de Santa Mar, ao lado da Agronomia, havia um que era uma janela que tu fazias. E eles abriam. Exato, era Pá, exato. tens bolsos aqui, o gajo tipo, um cheirinho incrível, e davam-te, e agora não, agora já tens cartaz, já, Já é é tipo uma assumido, coisa antigamente assumida. não era. Mas esse lado clandestino de bateres à porta e tipo. Porque eles o não gajo podiam, perguntar. só podiam vender para as pastelarias, Claro, eles faziam durante a exatamente. noite. O fabrico era para Só a que pastelaria. depois nisso mudou tudo. Diz-me só, para acabar, que temos Diz-me. pouco tempo. Com esse teu lado tão sentimental, se tivesses agora uma oferta que até podes ter, ou já tiveste, mas ir para o estrangeiro, para a tua carreira, Sim. seguir no estrangeiro, tu aceitarias? Ou Sim. és demasiado agarrado? Não. Eu aceitaria sem dúvida alguma. Eu acho que imagino a minha carreira, ou gostaria de imaginar muito lá fora. Não quero nunca deixar de trabalhar cá. E acho que isso não tem a ver com o lado pessoal. Acho que, sem dúvida alguma, já está provado que nós não estamos num momento em que temos que emigrar.
Sim, é verdade. Acho que, felizmente, já não estou nessa geração em que tenho que abandonar tudo e ir viver para os Estados Unidos atrás de um sonho americano, ou para Londres, ou seja o que for, porque eu acho que cada vez mais o mundo está tão aberto e tão sem fronteiras, que quanto melhor tu fores um destaque no teu país, porque te é mais fácil, com menos concorrência. Podes ter um projeto no estrangeiro e estar um ano fora. Exatamente. Sabes? Porque foi o caso, por exemplo, de Espanha, ou quando eu trabalhei no Brasil, eles precisamos de um ator latino. E tu tens as ferramentas de falares em espanhol, de falares inglês e estares com os skills que eles procuram e fazes o casting no meio de 7 ou 8 pessoas, é melhor do que tu internamente procurar. Tu, se quiseres um ator inglês, tu vais procurar em Inglaterra. Tu não fazes um casting com os atores ingleses que estão cá. Dificilmente fazes. Sim. Então eu acho que quero continuar a voar, quero ter desafios, quero estar não confortável, quero sentir-me sempre como sinto quando estou, por exemplo, num palco que é à beira de um precipício. Quase um funâmbulo numa corda em que tens de te equilibrar, em que sabes que o final é ali, mas tu não sabes se vais cair antes ou não, se vais tremer muito, se há vento, se não há vento. E este nervo eu acho que me mantém alerta para a vida. Por isso eu quero muito voar, mas eu sei que vou estar sempre em casa de alguma maneira. Não imigrando, estás a ver? São tipo 4 meses, ok? Voltas, recarrega baterias. Acho que vou dar cada vez mais valor ao tempo de descanso, que é uma coisa que não tenho tido, ou se calhar nunca tive desde que comecei a trabalhar. Realmente parares 2 meses. Parar. Tipo, de poderes ler um livro, que é uma coisa que eu tenho de saudades, de poder estar tempo com um livro na mão sem ser tipo ler uma página e adormeci. Ou nem chegares a acabar. Não chegar a acabar. Acontece-me. Estava exatamente a pensar nisso. Estava exatamente a pensar nisso. Mas eu sei que as coisas estão a acontecer devagarinho e sei que vou ter necessidade de sair do país durante uns meses. Mas já está tudo equilibrado. Um sorriso, que há aí qualquer coisa que não podes contar agora. Não posso contar, mas sim, vou ter que sair durante 4 meses do país, brevemente. Depois voltamos a falar. Voltamos a falar quando tu quiseres. Está combinado. Está combinado. Obrigado.